Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, para lermos e partilharmos o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de Marcos 9, de 30 a 37. Jesus e os seus discípulos atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse, porque estava instruindo seus discípulos. Dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles os matarão, e uma vez morto, depois de 3 dias ressuscitará. Eles, entretanto, não entenderam o que dizia e tinham medo de interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. Em casa, Jesus perguntou-lhe: o que estavas discutindo no caminho? Eles, porém, ficaram calados, porque no caminho discutiam quem seria o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Em seguida chamou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolhe em meu nome uma destas crianças, me acolhe, e quem me acolhe não acolhe a mim, mas aquele que me enviou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de hoje nos apresenta esses discípulos que estavam sendo instruídos por Jesus. Por isso, Jesus não desejava que ninguém soubesse, porque ele queria estar a sós com ele, ter esse momento a sós com ele, essa intimidade. Então, o Evangelho nos inicia nesse domingo falando disso, dessa necessidade de estarmos a sós com Jesus, de termos essa intimidade para sermos instruídos pelo próprio Jesus. E esses discípulos estavam se indagando acerca do que Jesus estava instruindo a eles. Eles ficaram calados quando Jesus perguntava o que eles conversavam, porque eles se sentiam envergonhados, tinham vergonha de perguntar. Ainda hoje nós podemos observar isso. E como ele, nós chamamos isso de natural. É natural em nosso meio procurar prestígio, boas colocações, vantagem, mas pensamos que não fica bem falar sobre isso. Como os discípulos, nós achamos que não é bom falar sobre isso abertamente, mas é natural que se procure prestígio, que se queira boas colocações, vantagem. Nós achamos natural, mas essa naturalidade não passa pela ótica de Jesus, pelos ensinamentos de Jesus, não da forma que nós queremos. Falando ou não falando, sobre isso, essas são as nossas preocupações. E é até compreensível que isso aconteça, assim como aconteceu com os discípulos. Porém, nessa vida cristã, nesse segmento de Jesus, ele vem nos ensinar o contrário. Ele vem nos ensinar que no segmento de Jesus, na família, na vida de casal, na vida em comunidade, é importante, é indispensável que quem está pronto a servir, a trabalhar, está pronto a servir, a trabalhar em favor dos outros. Não quem quer ser servido e honrado, mas mandar e ser obedecido, condecorado, promovido. Jesus vem nos mostrar isso, que quem quer ser servido e honrado precisa servir, precisa ser o primeiro a servir, ser servos de tudo. Então possamos pensar e pedir do Senhor para termos essa simplicidade da criança,
Por isso o Senhor nos coloca essa criança no meio, para nos colocar como exemplo. Que Ele nos oriente também nesse dia, assim como Ele se preocupou em instruir os discípulos em estar só. Que Ele nos oriente também neste dia. Que possamos também desejar ter esse momento a sós com Ele para sermos instruídos. E hoje, o Evangelho está nos instruindo que quem quer ser servo, quem quer ser grande, precisa ser servos de todos. Precisa ser o último e servos de tudo. Quem quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. É assim que conquistamos o primeiro lugar no reino do céu. Sendo o último e sendo servo de tudo. E isso não se faz de qualquer jeito. Isso se faz com a pureza, com a simplicidade de uma criança. Isso se faz com esse acolhimento dos pequenos. Então que o Evangelho desse dia nos ensine, nos inspire e coloque no nosso coração esse desejo de estarmos a sós, de sermos instruídos por Jesus, mas também de refletirmos o nosso fazer, de refletirmos o nosso desejar, de refletirmos os nossos anseios, de refletirmos a nossa caminhada. Que Jesus está nos dizendo hoje que dentro do seu segmento, quem deseja honra, quem deseja reconhecimento, precisa ser o último e precisa ser servos de todo. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos conduza, nos ensine a servirmos uns aos outros, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenhamos um bom domingo, um bom dia do Senhor, na sua companhia e na sua presença.